Bom dia a todos, tá? Meu nome é Marco Antônio Alves, eu sou coordenador de comunicação da Eletronuclear e é com muito prazer que a gente está mediando esse painel aqui. Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer uns pequenos avisos a todos, né? A nossa sessão vai ser em inglês e nós temos um serviço de tradução simultânea disponível. Ele está disponível na barra de ferramentas do Zoom. Tem um botão que tem um ícone de um globo, tá? É só a gente clicar ali e selecionar o idioma entre inglês e português, o que vocês preferem ouvir. Clicando ali, ele automaticamente entra no idioma selecionado. As perguntas para os nossos painelistas serão feitas através do chat, tá? A ferramenta de chat também está disponível na base do painel. Eu peço a vocês que escrevam as perguntas, tá? A gente vai selecionar as perguntas aqui para fazer ao final de cada painelista. Nós temos hoje dois palestrantes da World Nuclear Association, tá? É o senhor David Hess e o senhor Jonathan Cobb, tá? Cada um deles vai ter 40 minutos de apresentação e, em seguida à apresentação, nós faremos uma sessão de perguntas e respostas sobre essa apresentação. Posteriormente, teremos a segunda apresentação e depois mais uma sessão de perguntas e respostas. Tá? Eu espero que todos tenham um bom evento e agora eu vou passar para o inglês, tá? Para apresentar os nossos palestrantes. Eu peço que vocês, quem quiser, utilize a ferramenta de tradução simultânea, tá? Mais uma vez, obrigado e bom evento a todos. Hi, everybody. Please be welcome. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso evento. Gostaria de introduzir a vocês aos nossos palestrantes de hoje, o Sr. David Hess e o Sr. Jonathan Cobb, da Associação Nuclear Mundial. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a todos por estarem aqui conosco hoje. Eu também gostaria de agradecer à Associação Nuclear Mundial e à ABDAM pela oportunidade de apresentar esse painel. A comunicação na energia nuclear é um tema muito delicado na energia nuclear, na indústria, especialmente no Brasil. Isso vale também para o resto do mundo. Ninguém tem uma fórmula mágica para lidar com a comunicação. É muito importante para nós aqui no Brasil aprender com a experiência de outros países. Espero que tenhamos uma experiência boa hoje. Vou chamar o Sr. David Hess como nosso primeiro palestrante de hoje. David Hess é um analista de políticas na Associação Nuclear Mundial e parte do programa Harmony, onde ele trabalha ajudando a indústria nuclear a enfrentar o desafio de prover 25% de energia para o mundo até 2050. Ele é, em parte, comunicador de ciências, parte analista da indústria e parte trabalhador de políticas públicas, de políticas. Trabalha com economia, com mudanças climáticas, com desenvolvimento sustentável e agora cada vez mais com exploração espacial. Passo a palavra para o Sr. Hess. Boa tarde, Sr. Hess. Olá. Olá a todos. Muito obrigado pela introdução, Marco. Eu estou bastante tocado por algo que o Marco falou, que é que não existe uma fórmula mágica para a comunicação. E eu espero que conforme eu faça a minha apresentação, isso vai se tornar muito claro. Também gostaria de falar que, apesar de eu focar em políticas agora,
eu passei muito tempo trabalhando com comunicação e, na verdade, foi aí que eu entrei. Foi uma época muito interessante. Eu ainda sou um comunicador ativo e acho que no nosso mundo de hoje todo mundo é um comunicador ativo. E acho que eu ganhei bastante experiência na comunicação de assuntos nucleares que eu acho que espero que possa ser interessante para vocês. Vou ajeitar as coisas aqui para a apresentação. Okay. Yep, it's just loading. Está carregando. So, once again, thank you to Marco for Mais uma vez, obrigada ao Marco pela apresentação. Acho que ele falou bem completamente. Então, vamos seguir. Eu acho que é muito importante a gente ter uma indicação de para onde a gente vai hoje. Então, é para isso que esse slide está aqui. Então, hoje eu vou falar um pouco dos básicos de comunicação. Eu acho que isso é simples, mas eu acho importante a gente passar por tudo o que é a comunicação e o que pode dar errado em comunicação quando a gente trata do assunto nuclear. Então, é importante começar do começo e seguir daí. Em seguida, eu vou falar de comunicações estratégicas ou comunicações corporativas. Eu acho que talvez isso seja um campo um pouco entendido, porque dentro de qualquer corporação tem muito um universo de comunicação que você pode explorar. Em seguida, a gente vai falar dos desafios e oportunidades de comunicação no setor nuclear. E eu espero poder dar uma perspectiva um pouco diferente para vocês sobre o que pode ser a comunicação nuclear. Se vocês já sabem tudo isso, é ótimo. E eu adoraria ouvir o feedback de vocês e perguntas nessa sessão em particular. E aí, por último, vamos oferecer alguns recursos úteis de comunicação nuclear. Então, se você estiver envolvido nessa área, talvez sejam recursos interessantes para te ajudar e para acrescentar conhecimento. Então, vamos à primeira sessão. Nós somos comunicadores por natureza. É importante perceber que entre todos os animais, os humanos realmente têm essa taxação, esse título. A gente comunica o tempo inteiro, até quando a gente não está com essa intenção. Até mesmo quando a gente não está tentando comunicar nada mesmo. A gente pode fazer coisas interpretadas como comunicação. É impossível passar informação de várias formas. Aqui está a minha sobrinha, não do lado esquerdo, do lado direito da tela, e ela mostra como é possível se comunicar visualmente. É claro, dá para se comunicar verbalmente. Aqui está a diretora-geral antiga da WNA, a Agneta Rising. E é claro, agora a gente se comunica por vias digitais também. E isso por motivos pessoais, por motivos profissionais e por motivos sociais. E afinal, o que é a comunicação? Não é algo que todos nós fazemos temos um entendimento instintivo sobre o assunto. Mas a definição não é tão fácil de fazer. Na essência, é a troca de informação. Isso pode ser feito por meios diferentes. Falar, escrever, outras formas. As principais são comunicações verbais, o uso da linguagem, através da fala ou da fala por sinais. Também existe a comunicação não verbal, que também é muito importante em interações sociais, gestos, expressões faciais, expressões com o corpo e até mesmo com sons não articulados. E aí, claro, temos a comunicação escrita e a comunicação visual. E a pergunta é, vocês pensam em algum outro tipo?
Acho que vale a pena a gente ver alguns modelos básicos de comunicação para entender o que está envolvido no processo. Esse é um modelo antigo e bastante simples. Ele discrimina 5 partes distintas do processo de comunicação. Tem aquele que emite, a etapa de emissão, a etapa de codificação, transformar em uma mensagem, e aí essa mensagem é comunicada através de algum canal, em seguida ela é decodificada por um receptor, que comunica de volta que eles entenderam a mensagem através de algum processo de feedback. Esse modelo foi criado em cima de mensagens que eram transmitidas através de redes amplas e com a ideia de que poderia haver ruído, algum tipo de sinal que poderia interferir na comunicação na etapa do canal. Quando você pensa em comunicação um pouco mais profundamente, no entanto, você percebe que esse ruído ou habilidade de comunicar de forma errada pode ocorrer em basicamente qualquer nível do processo de comunicação. Você pode fazer um erro no processo de codificação, ou talvez o processo de decodificação, a máquina que faz isso não funcione corretamente, ou talvez o próprio emissor da mensagem talvez não tenha a capacidade de emitir o sinal. E aí a pessoa recebendo o sinal pode estar distraída, a mensagem fica perdida nesse percurso. Então, essa ideia de transmitir uma mensagem ou informação tem várias etapas onde pode dar errado. Quando você pensa nos desafios dentro do setor nuclear, em relação à comunicação, às vezes, uma comunicação mal entendida causa problemas enormes. É importante a gente lembrar que é um milagre, às vezes, a gente pensar que pode dar certo. Um outro modelo um pouco mais complicado, o básico continua aí, então A tenta comunicar para B, mas C é o que se chama do porteiro, gatekeeper. E isso é interessante para situações de comunicação de massa, onde o porteiro é o jornalista ou a mídia específica. Outro ponto importante desse modelo é que a gente não se comunica no vácuo. Sempre existe um contexto, sempre existem pessoas diferentes envolvidas na cadeia da comunicação. E essas pessoas têm acesso a contextos diferentes que elas trazem para o contexto de comunicação. Comunicar e passar essa informação adiante envolve todos esses fatores. Então, aqui temos o X1, 2, 3, 4 e N, que você vê. Claro que tem o feedback também. Então, tem a comunicação do porteiro e do receptor intencionado. I think it is very important to realize the sort of diverse and rich elements that go into communication. Especially inside the nuclear industry, my experience to date has been that we're very much obsessed with the message. And I think this is true of corporate communications generally. Everybody talks about the importance of getting their message across and how influential that will be. And you might find yourself in rooms where people literally spend hours debating messages and the exact words that they want to choose because of some magical influencing power that they will have. But they almost entirely forget or sometimes neglect the other important aspects of communication. So there's the getting right down to it, of course, is the language and the message. That's the first part. But what about the emotional content of what you're trying to get across? What about the tone? So, you know, it's like, is it upbeat? Is it positive? Is it responsible? You know, and this doesn't just, of course, come into the words that you choose, but how you deliver it. You know, literally the tone of your voice. It obviously comes from the spoken element there. Then there's empathy.
right? Are you trying to connect with your audience with what you're saying? Are you making it easy for them to get involved and to understand? And there are other things as well. So, I mean, are you just giving a dry factual description, or are you introducing metaphor? And do words have other meanings? So it's just, in order to make communications as effective as possible, you need to try and remember all the diverse elements which goes into communication and makes it so wonderful in the first place. And it seems obvious because we are natural communicators. Humans are natural communicators. Todo mundo se comunica, porque todos nós somos comunicadores naturais. Mas, às vezes, alguns elementos podem se perder, e a gente não quer isso. Okay, so just a few slides to review where we're at. Só alguns slides para revisar onde nós estávamos. Os humanos são animais que se comunicam, e uma coisa que a gente sempre faz é transmitir informação. Nós usamos a comunicação para compartilhar informação, fazer perguntas, expressar desejos e necessidades, desenvolver relacionamentos e manter a etiqueta social. Então, é muito importante na nossa vida. Mas é um processo complexo. Ele pode dar errado, ele pode dar certo, e com sorte mais certo do que errado, mas é constituído de vários elementos. A comunicação é a combinação de todos esses elementos diversos, e a comunicação também é uma ciência que continua a evoluir. Se você planeja ser um especialista em comunicação, então você tem que estar sempre atualizado e entender quais são as ferramentas de comunicação que existem. Então, às vezes, não é tão simples e tão intuitivo como a gente gostaria que fosse. Okay, passando para a próxima sessão, comunicação estratégica. Então, vou incluir aqui só para dar uma ideia dos tipos diferentes de comunicação que você pode se encontrar sendo requisitado a fazer, ou que você tenha que fazer nos trabalhos que você realiza. E tem uma gama ampla delas. Acho que eu já trabalhei com todas elas em algum estágio da minha carreira, mas tem comunicados internos, que é quando você fala com seus funcionários e seus colegas. Numa empresa grande, isso normalmente é por e-mail, ou então a comunicação perto do bebedouro, claro. Mas às vezes precisa de uma estrutura corporativa, como uma newsletter, ou um seminário, alguma coisa assim. A outra é business to business, que pode ser, por exemplo, contatar fornecedores em potencial, ou então os varejistas. Isso é um pouco diferente do marketing, que está aqui depois, que é a comunicação com clientes, que tende a ser mais chamativa, mas ainda é meio parecida em questão das atividades que você faz. E tem as relações com investidores. Eu não fiz essa ainda. Que é quando você precisa falar com organizações financeiras. Muitas vezes essas comunicações são estruturadas, regulares, e acontecem a cada X meses ou cada ano. Então, o que eu quero destacar aqui é que eu acho que a maioria das pessoas acham que a maioria das pessoas trabalham com relações públicas, que é quando você fala com as pessoas de fora da organização. Quando você faz o pitch do seu produto e você fala com a mídia, fala com a imprensa, quando você fala com formadores de opinião, como políticos ou pessoas que fazem as políticas, e você quer passar a sua visão para eles. E também incluir uma muito importante para o setor nuclear, que é a gestão da crise, que é o que você precisa fazer quando tudo dá errado. Como você se comunica de forma eficiente para as pessoas se protegerem e fazerem o que precisam para proteger a eles mesmos e ao ambiente. Então, a comunicação é estratégica para corporações e organizações. E um fator muito importante é a missão, a visão e os valores. E isso tem que estar sempre claro. É assim que você se posiciona em relação aos competidores e à concorrência da organização.
é a diferença entre comunicação social, entre um bate-papo normal, e entre as comunicações que você faz com o objetivo de ter um resultado positivo para o objetivo que você quer atingir. E isso é muito verdadeiro para empresas longes, para as empresas grandes, mas você também pode aplicar isso na sua vida cotidiana. Você senta e pensa no que é que você realmente se importa, em qual é o seu objetivo, e você pode regular suas comunicações com relação a esses dois aspectos. Eu garanto que isso vai ter um impacto no seu sucesso e no seu bem-estar e como você pensa sobre você mesmo. Então, é uma coisa que vale a pena continuar trabalhando e tentar ficar melhorando. Mas para as comunicações corporativas é extremamente importante. Na verdade, eu gostaria de dizer que se você não sabe quais são a sua missão e os seus valores, você não pode se comunicar de forma estratégica, porque você não sabe o que você está tentando fazer no final, ou você não sabe para que você está escrevendo e o que você está fazendo. Então, é importante. Bom, tem alguns modelos básicos de relações públicas e a forma como é descrita nos livros textos já está um pouco ultrapassada. A gente já melhorou e existe uma linha em direção ao que são as melhores práticas hoje. Mas eu acredito que todos esses modelos de relações públicas, na verdade, têm o lugar deles no contexto. Embora normalmente a gente prefira usar as melhores práticas ou o que hoje é reconhecido como a melhor prática. Então, a gente tem essa ideia de agente de imprensa ou de modelo publicitário, que é a ideia em que as pessoas recebem informações que podem ou não ser verdade, propaganda, e você sabe que eles tentam usar essas informações para fazer o público se comportar da forma que a organização deseja. Bom, tem, obviamente, vários problemas com esse modelo. É uma comunicação de mão única e não se escuta o que o público ou os stakeholders têm a dizer. Então, tem problemas aí. O próximo passo, a partir daí, é o modelo de informações públicas. E eu digo que esse é um modelo que eu acho que a WNA, principalmente, sempre se focou nesse modelo e se foca até hoje, que é oferecer informações factuais e atualizadas para que as pessoas decidam o que pensar sobre o setor nuclear. Eu tenho muito tempo para esse modelo, porque eu acho que é importante que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, mas tem algumas questões nele. Ele ainda é uma comunicação de mão única e a gente já sabe que tem um modelo de déficit de informação, só porque as pessoas são expostas a mais informação, não significa que elas vão abraçar a sua causa e responder da forma que você espera. Então, é bom lembrar disso sempre. Avançando mais, tem o modelo de mão única assimétrico, que é quando você usa a pesquisa para poder entender o que as pessoas pensam. E assim você ainda se comunica com elas. Mas é uma forma também de engajar o público no processo. E também tem o modelo de stakeholder, que é o modelo de duas mãos, que é quando você escuta as pessoas e você tem uma escuta ativa e ajusta a mensagem de forma como o público reage. E essa é considerada a estrela dourada. Mas, como eu disse, em situações diferentes, modelos diferentes podem ser os melhores. Não, todos têm benefícios e limitações. A seguir, vou falar um pouco em como a gente desenvolve um plano de comunicação. E esse é um exercício de mapear os stakeholders.
É uma coisa que a WNA está no começo do desenvolvimento. E o que você quer fazer é tentar entender quão importante é cada stakeholder para você. Então, isso pode ser uma combinação de vários fatores. Tem duas dimensões nesse gráfico. Tem a influência dos stakeholders e o poder dos stakeholders. O poder e a influência deles sobre o que você fala e quais são as suas atividades. Então, as categorias em vermelho aí são as consideradas muito importantes. Quando se diz, quando a questão é priorizar recursos, é ali que você quer passar mais tempo. No plano de comunicação, normalmente o que dá errado é quando você não identifica os stakeholders corretamente. Quando você estrutura a sua comunicação e tenta passar a mensagem, às vezes você comete erros. E às vezes você quer conversar com as pessoas que fazem as políticas ou com os reguladores, só que aí você faz isso no modelo errado, com um vídeo no YouTube, falando de forma bem mastigada. Então, é importante identificar o stakeholder e lembrar de como priorizar os recursos e usar o meio correto para cada stakeholder. Então, agora vamos dizer que você acha que os jornalistas são um stakeholder importante. Então, você tem que pensar o que você quer atingir com ele, qual é o seu objetivo, que é apoio aos projetos nucleares. E aí você pensa qual vai ser a mensagem que você acha que vai dar certo com eles. A mensagem pode mudar, nada está gravado na pedra. O contexto muda, então a mensagem também pode mudar. E aí você considera as ferramentas. Então, por exemplo, você pode trabalhar um pouco com um software que atinja a imprensa, ou você pode usar uma lista de e-mails que contacte vários jornalistas, ou então numa mídia social. Ou você pode escolher duas delas, duas estratégias e usar as duas. Então, desenvolver um plano de comunicação é um processo bem complexo, você tem que passar por vários estágios, e é importante entender a dinâmica. Então, quando você termina, não é uma coisa que você, pronto, guarda na gaveta e esquece. Quando você está desenvolvendo coisas como uma mensagem, você tem que voltar a elas para refletir, pensar o que talvez precisa mudar à medida que o ambiente também muda. Eu queria falar agora um pouco também sobre o ciclo da mídia e o que ele significa. A gente está chegando perto de falar de coisas que são relevantes. Eu acho que tem bastante medo na mídia de que muitos de nós não fizemos, ou ainda não fizemos, o que ainda precisa ser feito. É importante entender o que está acontecendo. É interessante quando alguma coisa nova acontece, como que ela é comunicada? Em geral, tem jornalistas por perto, talvez entre num jornal nacional e aí vira uma notícia importante, pública. Às vezes, uma organização da mídia maior descobre a informação e aí eles também promovem essa informação e tudo isso acontece muito rápido, por sinal. E aí, às vezes, a história cresce esse tempo e aí, de repente, você vê que o que acontece é que ela desaparece. E eu acho importante entender isso. Muita gente acha que publicidade ruim ou comunicação ruim é uma coisa terrível, e é claro que é. Mas também o ciclo das notícias segue adiante, as pessoas perdem o interesse, outras histórias aparecem. E a gente está cercado por tanta informação e cada vez mais, assim, escândalos, coisas que realmente acontecem o tempo inteiro que as informações passam. No entanto, tem um período longo, depois que a informação perde a atenção pública, que
muita coisa é compartilhada ainda. E aí que surgem as opiniões a respeito do assunto. E aí são essas opiniões que eu acho que podem realmente manchar reputações. E aqui eu acho que as corporações e os indivíduos realmente podem se envolver mais. Você não pode mudar a notícia quando ela já aconteceu, mas você pode sim se envolver nas discussões de opinião em torno do assunto que acontecem depois. Então é muito importante, como uma organização, se envolver com as opiniões. E quando você olha o ciclo das notícias, hoje em dia, bom, isso são todos modelos, claro, nenhum é perfeito, mas o ciclo das notícias, hoje em dia, ele é muito interativo. O que começa como uma notícia de editorial, de rádio, de repente vira uma discussão de Facebook, vira uma discussão em reuniões online, passa por grupos de e-mails e às vezes, o que às vezes acontece nesses espaços de Twitter, de Facebook, de mídias sociais, é que elas são reincorporadas na notícia. E aí gera histórias subsequentes que, de novo, chamam o interesse do público. Então, nunca tivemos tanto potencial para se envolver e realmente moldar as opiniões. E também nunca tivemos tão expostos ao risco relacionado às opiniões. Então, eu acho importante que as empresas acordem para esse fato e eu acho que no setor nuclear, cada vez mais, isso está sendo percebido e em vez de enterrar a cabeça na areia e ignorar e esperar que a informação vá embora. Bom, então, sobre mídia social. Dá para entrar no Twitter, criar um perfil e esperar que o mundo inteiro te escute? Não tanto hoje em dia. Os tempos mudaram, está ficando cada vez mais difícil uma corporação conseguir atingir um público. My next slide, or is that just me? Todos estão vendo o meu próximo slide? Acabei de perceber que está assim. Tudo bem. É que eu mudo? Está tudo bem. Então, eu vou continuar assim mesmo. Desculpe. Então, está se tornando cada vez mais difícil para as corporações e as organizações alcançarem o seu público. Em vez disso, algumas pessoas específicas se tornaram muito importantes em algumas mídias sociais e as pessoas vão nessas pessoas específicas ou lugares específicos para conseguir as suas informações. E são essencialmente os influencers de hoje em dia. Obrigado. Quer que eu traga um chá desse aqui? Oi? Quero sim. Obrigado. Quando você tenta se comunicar, eu acho importante que você considere como que você vai alcançar os influencers ou as pessoas que de fato alcançam o público. Especialmente considerando o tempo que demora para construir a presença de uma marca nas mídias sociais hoje em dia. Aqui está o exemplo de uma influencer autodesignada, que eu acho que nasceu no Brasil. Aqui é a Isabelle Boamec, ela é influencer desse setor nuclear. Se você não a conhece, eu acho que vocês deviam ir conhecer ela. Ela está no TikTok, no Twitter, e eu acho que ela é um respiro de ar fresco para todos nós. Ela começou isso por vontade própria e ela adotou um modelo de comunicação que eu acho que a indústria não consegue copiar. É fantástico. Então, algumas questões importantes. Acho que eu já falei delas, então acho que eu vou seguir adiante, porque ainda tenho bastante coisa para falar com vocês. Vou falar agora de comunicação nuclear. Quando a gente fala de comunicação nuclear, a coisa mais importante para discutir é a opinião pública. O que as pessoas realmente estão pensando sobre energia nuclear. Esse contexto, aquele contexto tão importante que a gente falou que importa para mudar a nossa comunicação. Esse slide está um pouco datado, não é uma ideia clara do que as pessoas pensam hoje em dia sobre energia nuclear, mas é interessante de qualquer forma para mostrar o quanto a percepção e a atitude do público mudam ao redor do mundo. Então, alguns países têm uma visão extremamente positiva
sobre a tecnologia nuclear, enquanto outros países não têm tanto. Então, tem, claro, divisões internas dentro entre países e também individuais. Então, você pode ver o quanto será que a energia nuclear é aceita no seu país especificamente para como você vai se comunicar. Tem algumas questões que eu acho que afetam a opinião pública, que são bem conhecidas. Tem a questão dos resíduos, que a gente ouve o tempo inteiro na mídia. E aí, é claro, tem os acidentes nucleares. E aí, foto do acidente de Chernobyl, você pode ver do lado direito em cima da tela. E é claro que existe associação com as armas nucleares. Muita gente ainda conecta a energia nuclear com, e muitas vezes por motivos muito preguiçosos, porque elas não entendem a diferença, associam automaticamente com motivos bélicos. Então, o que a gente faz com isso? Como a gente lida com essas questões? A questão é se a gente precisa de fato lidar diretamente com essas questões para afetar a opinião. Talvez parece o que se mostra é que a gente precisa pensar menos nessa questões do que a gente já teve que fazer no passado. Porque a percepção do risco é um processo complicado. E como as pessoas percebem o mundo é bastante determinado por certos caminhos curtos que as pessoas fazem cognitivamente falando. E isso determina bastante das nossas visões. E o que é um viés cognitivo? E o que isso impacta nas nossas comunicações no setor nuclear? Uma das ideias mais famosas é a ideia da pressão social. Quando você coloca uma placa, dizendo, por favor, não jogue sua toalha no chão. E ainda assim, muita gente vai jogar a toalha no chão. Mas se a placa dizer que 99% das pessoas reciclam suas toalhas ou penduram suas toalhas, aí você vai ver que mais gente vai, de fato, pendurar a toalha. As pessoas tendem a fazer aquilo que faça com que elas se encaixem na sociedade. Tem outras questões também. Tem a questão da dissonância cognitiva, ou viés cognitivo. Tem vários, na verdade. No momento eu não estou conseguindo pensar em um específico, mas eles todos resultam no seguinte, eles criam atalhos na forma como a gente cognitivamente assimila uma questão, como a gente pensa sobre um assunto. Em vez de avaliar cada informação, cada argumento, a gente olha, de uma forma geral, para o risco que uma opinião apresenta para o nosso status social. Então, se uma opinião apresenta um certo risco social, isso vai ser um problema. Então, a gente tenta se comunicar da forma mais inteligente possível sem acionar esses vieses cognitivos. E o que a gente sabe, então, sobre os riscos da comunicação nuclear? A gente sabe que os riscos e os benefícios da energia nuclear, em geral, não são tão bem entendidos assim. A gente sabe que, de forma geral, quando você se comunica mais com as pessoas, informa mais elas sobre energia nuclear, a aceitação pública tende a crescer. E você vê isso em vários países, especialmente nas regiões que cercam usinas, e as pessoas em volta da usina são mais informadas e tendem a apoiar mais a energia nuclear, porque conhecem as pessoas que trabalham lá, têm mais informação do que aqueles que moram longe. As pessoas, quanto menos informadas sobre energia nuclear, elas talvez tenham, não necessariamente uma inclinação para se opor, mas elas tendem a não saber como elas devem reagir. Então, é sim importante a gente compartilhar a informação de uma forma. A gente sabe também que existe um efeito na percepção pública a respeito da energia nuclear
quando a gente acha que alguém tem uma opinião negativa, quando as pessoas em geral têm uma opinião negativa. Se os políticos, por exemplo, têm a ideia, percebem que a energia nuclear não é popular com o seu público, em geral eles tendem a adotar essa visão também. É um problema. A gente se preocupar em como desfazer esse mito, eu acho é uma coisa bastante importante. As pesquisas nos mostram que uma mensagem a respeito de segurança pode dar errado. E aí entra aqui na questão de que, às vezes, se a gente foca demais em certos assuntos na hora errada, o resultado pode ser que as pessoas fiquem mais preocupadas ainda do que no começo. Essa é a ideia de dar errado. A gente está falando aqui, é algo que todo mundo tem bastante claro, e é uma questão de como a gente se comunica a respeito de segurança e com quanta frequência a gente se comunica sobre segurança e quais os conteúdos das mensagens que a gente fala nesse assunto. Eu não vou me estender muito nesse assunto, mas fico feliz se tiverem perguntas sobre esse assunto. Então, se você estiver se comunicando sobre assuntos envolvendo riscos, é importante que essa comunicação seja simples. Se as pessoas tiverem uma ideia ruim sobre a segurança nuclear, aí se você falar com conceitos muito complicados e falar muito tempo, tem uma chance grande de que a pessoa continue com a opinião de que a energia nuclear não é segura. Mas se você der uma informação curta e fácil de ser entendida, elas não vão ficar confusas e é mais fácil que elas tenham um entendimento melhor. Uma outra coisa que é interessante fazer é fazer uma análise SWOT. Forças, oportunidades, fraquezas. E como a gente já falou, não existe fórmula mágica para a comunicação. A ideia desse tipo de análise é tentar entender os pensamentos e os sentimentos, as mensagens prováveis das pessoas em relação à energia nuclear e, portanto, quais as mensagens que podem ser eficientes com esse público. E como as pessoas têm várias formações diferentes, vêm de contextos diferentes, isso pode variar bastante. Mas você pode ter resultados bastante surpreendentes. Você pode, de repente, perceber que as pessoas estão mais preocupadas mesmo com oportunidades econômicas. Então, aí você deveria focar, nesse caso, nas oportunidades de emprego, nos benefícios sociais que são gerados para a sociedade como um todo, e às vezes falar mais disso do que mesmo de mudanças climáticas ou de segurança. Às vezes você percebe que essa audiência específica se preocupa sim com mudança climática. Então, o importante aqui é entender que você não deve ir com aquilo que você pensa, mas sim entender o que as preocupações da seu público. Outro fato é que, em geral, a indústria atrai pessoas bastante interessadas em fatos, em engenharia, em ciência e que, de fato, gastam um tempo para ler artigos científicos e informação embasada. Mas uma grande parte, a maioria do mundo, não é assim. E não estão tão preocupados com fatos como nós estamos. O importante é que a pessoa que vai se comunicar, na verdade, seja alguém que eles gostem. Uma pessoa que mostre princípios, que seja empático, que seja caloroso. Os estudos mostram que é mais fácil uma pessoa perdoar alguém que é empático do que alguém que é frio e distante. De novo, a gente volta para os elementos não relacionados diretamente à mensagem da comunicação. Então, é importante, o que as pessoas pensam sobre nós é importante para a maneira como elas entendem a mensagem. Então, outra coisa que eu vou falar é como o que é importante, como alinhar valores na comunicação. E aqui tem alguns valores que são chave no Reino Unido. As pessoas têm preferências diferentes por tipos de geração de energia diferentes e normalmente gostam muito da energia eólica, renovável, e alguns fatores que influenciam essas crenças. Então, isso é bom absorver isso na comunicação e entender
quais são os fatores que poderiam, talvez, mudar a percepção deles da tecnologia de energia. No Reino Unido, a gente pensou nos valores-chave que influenciam a preferência pela tecnologia de energia. Então, é um reduzido uso de energia, evitando gastar demais os recursos naturais, protegendo a natureza. Outra coisa é a disponibilidade e se é barato ou caro, se é seguro e confiável. E também autonomia e liberdade, isso de controle, de escolher o provedor de energia. E também justiça social, o que eu acho que está aumentando bastante, está aparecendo muito na mídia, e princípios de justiça, honestidade e transparência. Pensar se a empresa funciona bem, afeta bem a sociedade e tudo mais. Outras coisas eu acho que são a questão da tecnologia, a quarta revolução industrial, que está melhorando a forma como as pessoas pensam em interconexão e qualidade. Então, se você tratar desses valores, você pode criar uma mensagem melhor, mas mais importante, você pode incorporar isso na sua cultura corporativa para se alinhar com esses valores. Porque é importante, porque se você não acredita e você não pratica isso, então você não pode comunicar isso com eficiência. Então, a questão não é só uma mudança de comunicação, mas uma mudança de cultura também. Quando você identifica quais stakeholders você quer atingir, mas também pensar em quem você é de verdade. Vou dar uma corrida aqui, porque o tempo está acabando. Outra questão importante da comunicação nuclear é que a gente precisa identificar as partes positivas e negativas. Não vale para todas as situações, mas eu acho que é importante para um material de promoção ativo, a gente tem que focar no positivo. Porque no passado, a gente já pensou muito que era importante sempre ficar lidando com o medo das pessoas. E dessa forma, acaba que a gente acaba só reforçando esses medos nas pessoas. Então, uma questão é saber bem o quanto que você vai tratar dessas questões negativas. E quando a gente fala do setor nuclear, a gente quer que as pessoas entendam o lado positivo e mudar um pouco a história do setor nuclear e mudar essa perspectiva que é sempre lidada a desastres e tudo. A gente tem que pensar que é bom para o clima, é bom para criar empregos e é bom para gerar empregos qualificados para gerar uma sociedade mais instruída. Então, é bom sempre focar nos fatores positivos e não tanto nos negativos. A gente já falou da importância de construir uma relação de confiança. E isso é central para tudo que você faz. E o que eu acho que é confiança? Quando a gente se comunica sobre as coisas, nem sempre você está fazendo a pessoa mudar de ideia. O que você quer fazer é você fazer com que a pessoa perceba que você é uma pessoa em quem ela pode confiar e com quem ela pode contar. Então, elas têm que pensar que os operadores de usinas nucleares são pessoas que elas podem confiar e que não vão cometer erros, fazer nada errado. A confiança é uma coisa muito frágil, ela pode ser destruída muito fácil, igual quando a gente vê no caso da BP, quando aconteceu um acidente. Então, tem que falar que também a forma como você responde aos acidentes também mostra como você é, como uma indústria e como indivíduos. Então, o Tony Hayward lidou mal com um acidente que aconteceu. E o que ele fez? Ele saiu de férias logo depois do acidente. E aí as pessoas ficaram vendo que tinha um acidente, as coisas estavam fora de controle e o chefe da usina desapareceu, sumiu quando tudo estava no pior momento possível. E assim as pessoas vendo isso podem ter uma reação muito negativa a você. Então, assim, eu só posso falar da minha experiência. Mas eu acho que a melhor coisa é que seja você que dê a notícia ruim.
Então, durante um acidente, é importante que as pessoas que possam ser afetadas, que elas recebam a melhor informação possível, o mais rápido possível, para que elas possam reagir a tempo e para que as autoridades possam agir a tempo também. Você tem que ser cuidadoso e ter empatia. Você tem que pensar em oferecer, em primeiro lugar, a melhor informação possível para as pessoas. Eu acho que é importante perceber que a gente já falou de comunicação de crise nesse evento todo, mas, na verdade, é a relação que você estabelece com a imprensa e com outros meios de comunicação antes que o problema aconteça que vai ter um maior impacto em como que vai ser a recepção do público a esse impacto. Agora eu vou falar um pouquinho de uns recursos que são muito bons de comunicação no setor nuclear, que você pode usar. E, primeiro, vocês talvez recebam uma cópia dos slides, não sei, mas o Talking Points é muito bom. Eu já trabalhei um pouco com esse. É uma ferramenta de comunicação que funciona com base em informações e ela é ótima para basear fatos e referências que você pode usar e que todas as empresas, na verdade, podem usar nos comunicados dela. É muito bom. Foi feito em primeiro lugar para um comunicado de imprensas, mas pode ser usado em vários setores. Ele também pode ser usado para outros propósitos. Acabou que as pessoas que entram no setor nuclear também têm umas ideias estranhas e às vezes é bom usar isso para comunicar com os parentes e amigos delas. Tem a biblioteca de informação da WNA, com muitas informações que são constantemente atualizadas por especialistas que trabalham sem descanso para que as informações sejam o mais precisas possível. Lá você pode encontrar informações sobre qualquer tópico imaginável no setor nuclear. Aqui mais alguns. Um recurso excelente de comunicação que é ótimo que a gente usa bastante na WNA e na Agência Interna de Energia Atômica, Internacional de Energia Atômica, é o Nuclear Communication Toolbox. Se você quer desenvolver um plano de comunicação no setor nuclear, esse é um lugar excelente para começar. Também sempre confira as associações técnicas e sociedades técnicas perto de você que podem ter recursos que sejam bem específicos para suas próprias necessidades para o seu país. E, é claro, a WNU. A Sara pode falar mais disso, mas tem uma rede para comunicações de inovações nucleares. E um dos tópicos lá é comunicação e aceitação pelo público. Você pode entrar lá e comunicar com outras pessoas, compartilhar ideias e recursos sobre o que impacta a comunicação. E, finalmente, esse é um bom para as corporações considerarem. É bom que você tenha um especialista in-house, mas saiba que tem especialistas fora da empresa que pesquisam isso com profundidade. Então, vale a pena você saber quais são os que podem ajudar a sua empresa a crescer e a sua comunicação a ser mais efetiva. Finalmente, obrigado. E lembra que o setor nuclear ajuda na mudança climática. Então, muito obrigado por tudo. Thanks, David. Obrigado, That was David. very interesting, your lecture. Muito interessante a sua aula. But now we are running out Mas of agora time. a But we gente have está ficando one sem question tempo. for you, Dave. Nós temos uma pergunta para você, It's a David. question for Mr. Claudio Almeida. É uma pergunta do Yes. Sr. Cláudio Almeida. Now the sector are talking too much about advanced and Agora, safer. o setor está falando muito de um tipo de reator mais seguro.
Esse tópico tem o mesmo efeito negativo nas pessoas ou não? Tem o mesmo efeito negativo, por exemplo, de um reator atual ou não? David? Okay. So I think that Ok. I think Então, that eu acho que os the reatores avançados e a discussão sobre eles são muito interessantes. from what I see, it's certainly the case Do meu that, ponto de for vista, people é who certamente um are caso not willing to accept nuclear energy, em que para as pessoas que não são muito a favor da energia nuclear possam começar a mudar de ideia com essas tecnologias avançadas. E elas são legais, né? Elas são cool. Vários ainda não foram operados e eles não vêm com todo aquele pacote e os problemas que vêm com operar uma usina inteira nuclear. Alguns desses reatores gostam de enfatizar a segurança deles. E talvez a gente até fale disso demais. Na minha opinião, eles falam disso demais. Porque eu acho que gera acho que acaba saindo pela culatra toda essa preocupação. Então, quando eles constroem esses reatores, eles escutam perguntas do público, muitas perguntas do público, sobre os reatores que já existem. E aí pode causar uma insegurança sobre esses que já existem. E eu acho que dentro do debate nuclear, as pessoas estão ficando mais seguras com ele quando elas param de falar deles, porque elas ficam mais seguras com ele também, por um outro lado. Então, eu acho que esses reatores avançados, uma das coisas boas também é a questão de ser uma energia limpa, que é um dever deles, e são melhores para o processo industrial em geral. Mas uma coisa que eu acho que eles precisam fazer também é enfatizar os benefícios. O que a tecnologia deles faz? O que é especial neles? Qual é o diferencial? E isso deve ser muito mais do que só uma mensagem de segurança. Porque no final a gente sabe que não é só isso para qual as pessoas ligam. As pessoas ligam para a segurança nuclear quando tem um acidente, não é? Então isso chama a atenção delas. E se você ficar trazendo a atenção delas para isso, elas vão ficar sempre pensando na questão de segurança e associando ela ao setor nuclear. Então, o que eu acho que o plano de comunicação deve ser fugir um pouco disso, na minha opinião pessoal. Obrigado, David. Agora vamos chamar o nosso segundo convidado, o Sr. Jonathan Cobb. O Sr. Jonathan Cobb, nos primeiros 10 anos de sua carreira, trabalhou para BFNL no setor de combustíveis. Ele desenvolve estratégias de comunicação avançadas de empresas. Ele é especializado em desenvolvimento sustentável e já participou de várias conferências do clima. Desde que se juntou à WNA em 2008, também se focou em comunicação. Ele representou a associação na BBC News, na Sky News, na France 24, na CJPN e outras mídias. Ele também organizou o programa e o simpósio da WNA e também escreveu o relatório de desempenho. Muito obrigado a todos que estão assistindo essa apresentação. Eu agradeço muito que vocês tenham vindo aqui a assistir e eu vou dar uns exemplos práticos de comunicados de imprensa. Coisas que eu vi enquanto eu estava trabalhando nesse ramo. Vou começar compartilhando minha tela. E se você não estiver errado, por favor, me falem no chat, que eu vou arranjar, mas acho que vai dar certo.
Eu sou o Dr. Jonathan Cobb, eu sou comunicador gerente da Associação Nuclear Mundial. Nessa apresentação eu vou falar de 3 assuntos principais. Como responder às perguntas da imprensa, comunicados de imprensa, quais são seus propósitos, qual é o conteúdo que deve estar neles e como divulgar. E aí entrevistas para empresas, sejam elas escritas por vídeo ou por rádio. Ou talvez hoje em dia a gente fale mais até podcasts, né? Então, primeiro as perguntas da imprensa. Tem 3 tipos de perguntas que caem nessas 3 categorias, as perguntas da imprensa. Pedidos de informação, pedidos para reutilizar algum conteúdo e pedidos para um comentário. Na primeira categoria, pedidos de informação. Talvez você esteja numa posição em que seja pedido de você que dê informações para vários setores diferentes da sociedade. Jornalistas, com certeza, escolas, governos. Você quer ser prestativo, você quer ser transparente, mas é bom também estar ciente do propósito da pergunta. Você pode determinar de que forma que a pergunta vai ser usada? Se você puder, você pode pensar em exemplos adequados, informações adicionais que talvez a pessoa não saiba que você possa fornecer. Se você sabe que vai ser usado de forma negativa, você ainda quer ser transparente, mas você vai se preocupar mais com a maneira como você coloca a sua resposta. É importante perceber que responder a perguntas toma tempo. E esse tempo é um recurso e esse recurso é limitado. Você tem a informação com você ou vai ser necessário fazer muita pesquisa para responder a pergunta? Uma forma de lidar com isso é um contato dentro da imprensa que eu gostaria de ter no futuro. Responder essa pergunta pode valer mais a pena tomar mais tempo respondendo, se preocupando em achar a forma de responder essa pergunta e oferecer informação, se você tem esse interesse lá na frente. Se você trouxer fatos e opiniões, é importante saber como que aquilo vai virar uma outra opinião. Se você está falando só de um fato, você sabe que outras pessoas vão oferecer esse mesmo fato. Se você está oferecendo uma opinião, é importante saber que outras pessoas podem estar oferecendo opiniões diferentes. E a partir do momento em que você está oferecendo uma opinião, essa opinião vai ser refletida na imagem da sua corporação, da sua associação. Então, é importante ter bastante ciência de como um pedido de informação se torna um pedido de opinião. Então, aqui, o pedido de reusar um conteúdo, isso é bastante simples, pode ser uma pergunta como: podemos usar o gráfico que você tem no seu site? Ou então, podemos usar alguns dos textos que você tem no seu site? Se você tem uma política de uso de conteúdo, independente de quem pedir essa informação, você tem que responder a esses comprometimentos, a essa política. Seja no seu site ou qualquer outra forma de comunicação onde as pessoas estão pedindo conteúdo, é importante você saber se esse conteúdo pode ou não ser usado. Aqui temos um relatório de desempenho, esse gráfico é de lá. Esses dados vêm da Agência Internacional de Energia Atômica, da base de dados PRIS deles. A gente não tem como saber se alguém vai mexer nesse gráfico e adaptá-lo e mexer nele. Outra questão, será que vão respeitar o pedido de que essa informação seja atribuída a você ou a um terceiro? Temos informações sobre reatores, por exemplo. E aí queriam que essa informação viesse da WNA.
esse conjunto de dados, então se tornou parte do domínio público. Isso em si não é um problema. A questão é que a partir do momento em que se torna do domínio público, essa informação continua em circulação durante muito tempo. E aí ela vai ficando desatualizada e ainda assim continua em circulação. E essa informação é usada de forma ampla. Então é importante, de fato, quando você oferece dados e informações, é importante você limitar os dados. Você pode estabelecer limites para o quanto eles podem divulgar esses dados. Você também pode receber um pedido de uma opinião, um comentário, na verdade. Se um jornalista te pede um comentário, isso é uma coisa boa. É interessante que eles venham, de fato, se preocupar em chamar alguém da indústria para falar de algo dentro de um canal de comunicação. Eles vão vir com as perguntas deles. Talvez não sejam as perguntas que você gostaria de estar respondendo. Por exemplo, aqui à esquerda é um e-mail que eu recebi recentemente perguntando de informação sobre o que começou a se falar em torno da Rolls-Royce. Eles propuseram um pequeno reator modular e havia notícias de que o governo ia providenciar investimento. Eu não queria criar especulações sobre se isso ia ou não acontecer, não era o meu lugar. E também não ia ajudar nada se a minha opinião, se isso ia acontecer ou não. Eu não sei o que a organização especificamente está fazendo. Claro que eles estão querendo, mas porque eles comunicaram isso publicamente. Mas é possível que eles tenham alternativas, como estabelecer parcerias com organizações internacionais, outras coisas que talvez eu não soubesse. Então, não seria adequado, da minha parte, especular a respeito do que terceiros iam fazer. A Organização Nuclear Mundial representa muitas organizações, muitas delas das quais estão associadas com fazer pequenos reatores modulares. E não é nosso lugar ranquear essas empresas de nenhuma forma. Ou seja, não era apropriado da minha parte responder as perguntas que estavam sendo feitas por esse jornalista. E tudo bem falar isso. Uma das coisas que eu queria transmitir para vocês com essa apresentação de hoje é que quando você recebe perguntas, você não está fazendo uma prova, não é um teste, não é a sua função tentar pontuar o mais alto possível, fornecendo o máximo de informações possíveis. Você deveria estar preocupado em oferecer as informações mais adequadas. Então, nesse momento, eu respondi esse e-mail sobre a importância dos reatores pequenos modulares e coisas gerais. São comentários e conteúdos que podem ser usados pela comunidade dos jornalistas. Então, é importante se preocupar com o que é adequado ou não dizer. Então, aqui vamos aos comunicados de imprensa. Eu acho que tem 3 tipos de comunicados de imprensa. Você pode estar se comunicando num evento-chave acontecendo em algum lugar, ou talvez você esteja numa situação em que você quer promover os seus produtos ou serviços, ou talvez você esteja usando o comunicado de imprensa para anunciar, como veículo para anunciar aquilo que você quer. Então, comunicação em eventos-chave. O que eu quero dizer aqui é um evento acontecendo que não está sob o seu controle ou sob o controle da sua organização, mas sobre o qual você gostaria de comentar. Um exemplo. Recentemente, teve o relatório de 2020 da Associação Internacional de Energia Atômica. Teve bastante atenção. Essas perspectivas de 2020 deles foi um olhar bastante amplo para a energia. Foi um documento muito importante. A gente estava tentando puxar assuntos importantes relacionados à energia nuclear nesse documento. No nosso comunicado de imprensa, a gente começou com uma descrição breve do documento. Não vou ler esses parágrafos aqui agora. Vocês podem encontrar isso nos nossos comunicados de imprensa online, nos nossos sites. Mas o primeiro parágrafo fala do contexto geral. O segundo parágrafo
pontos-chave de energia nuclear que nós encontramos nesse relatório. Então, incluímos isso dentro de um contexto mais amplo, porque para o público, talvez eles não se importem muito como que a energia nuclear está sendo retratada nesse relatório. O que eles querem saber é o que se importa para eles. E o que eles querem saber é que a energia nuclear é essencial para atingir os acordos climáticos, o Acordo de Paris, para fornecer energia acessível, qualidade do ar e também novos empregos e coisas do tipo. Então, se é um relatório de terceiros, vamos chamar a atenção para as notícias que dizem respeito à energia nuclear e por que isso é bom para o público. Então, seguindo adiante, no nosso comunicado de imprensa, o que a gente fez foi oferecer alguns números, colocar alguns fatos dentro do nosso comunicado de imprensa, não só nossa opinião e a opinião do relatório. Então, também colocando as palavras da própria Agneta Rising, diretora-geral da Associação Nuclear Mundial. E o que ela mesma ressaltou do relatório, sim, de que energia nuclear é importante. A razão para escrever dessa forma é quando você escreve um comentário sobre a publicação de outra pessoa ou sobre um evento acontecendo em outro lugar, os jornalistas em geral estão procurando a reação que a organização teve. Se eles vão incluir o relatório de um terceiro ou não. Se eles vão falar sobre o que essa outra organização falou. Então, se eles forem colocar isso entre aspas, podem colocar qualquer parte e falar, bom, a Agneta Rising, diretora-geral da Associação Nuclear Mundial, falou isso. Então, é uma comunicação mais direta. Uma forma de que seu comentário seja inserido num artigo desse tipo. Agora, em questão de tentar promover nossos produtos e serviços, uma coisa boa é colocar o que você está fazendo, como conferências ou documentos que você está emitindo, um contexto que ele chegue no lugar estratégico. Então, por exemplo, um relatório da cadeia de suprimentos, você poderia lançar um relatório que tenha muitos dados e informações que sejam estratégicas. Mas o que você faz no comunicado de imprensa é tentar gerar um interesse e te pegar por partes do relatório que peguem informações como, por exemplo, da escala de investimento na cadeia de suprimento. Investimentos que sejam relevantes. Então, assim, tem muita informação nisso. E pensar como que esse documento representa os pontos positivos do setor nuclear. A gente já anunciou que esse investimento na cadeia de suprimento vai aquecer economias locais, gerar mais empregos e melhorar a energia limpa. Então, assim, você dá um contexto positivo para as pessoas antes de introduzir o assunto do relatório nuclear. E aí elas vão querer investigar isso por si mesmas. Outra coisa que a gente fez com os comunicados de imprensa é dar uns destaques especiais. Então, esse documento, por exemplo, teve umas 300 páginas e tinham alguns fatos chaves que representavam o dinheiro todo investido no setor nuclear. Então, a gente pegou uns 8 ou 9 fatos desses e colocou no comunicado de imprensa. Então, tem pontos interessantes que podem ser colocados no comunicado. A gente trouxe essas informações do autor. Então, finalmente, no comunicado de imprensa, é importante que em algum lugar no seu site que você liste todos os comunicados. Isso é uma coisa que você pode fazer para ter material no seu site com os quais você quer gerar uma discussão.
talvez você não espere que isso seja citado por um artigo de imprensa mesmo. Mas é importante que ele esteja lá como referência no seu próprio site. Então, nem sempre o comunicado de imprensa tem muita cobertura. Mas se você colocar ele no seu site e criar links para ele nas mídias sociais, as pessoas podem alcançar esse conteúdo no site. E também já existem robôs que digitam o comunicado de imprensa e divulgam. E você pode achar isso no Google Searches ou outro lugar. Então é importante que em algum lugar um comunicado de imprensa possa ser encontrado na internet de forma que ele ofereça conteúdo de qualidade. Então, essas são algumas das coisas simples que podem ser feitas com o comunicado de imprensa. E agora eu vou falar um pouco de entrevistas. Vou cobrir entrevistas em vários formatos, pode ser entrevistas em textos, ou no rádio, ou no podcast. E uma característica de muitas entrevistas no rádio é que elas são ao vivo, então você tem que reagir de forma apropriada ao contexto. E a gente também pode pensar em vários tipos de entrevistas em vídeo e como elas são diferentes das outras duas, como esse elemento visual é importante. Então, primeiro, entrevistas em texto. Há formas com as quais você pode oferecer material que vai acabar no relatório ou no artigo de notícia. E às vezes a gente oferece essas informações por uma conversa. Isso às vezes começa com um simples pedido de entrevista ou um telefonema. Aparece um telefonema, uma coisa que você não tinha planejado, mas pode ser uma boa oportunidade para oferecer conteúdo numa entrevista. Então é importante ficar atento se você está atendendo um telefonema de jornalista ou qualquer outra pessoa, que nesse contexto tudo que você disser vai ser on the record. Então, quando você fala e você responde perguntas de uma forma espontânea, o que você está fazendo é dando uma visão que pode acabar sendo representada como a visão de toda a sua organização. Quando você fala assim, você não está falando como um indivíduo, você está falando como um representante da sua organização. Então, que isso fique muito claro quando você pensar no que você vai falar. Isso tem que ficar alinhado com os valores e com o que a sua a sua organização quer divulgar. Então, voltando um pouco também para o primeiro tópico que eu falei, você pode começar com uma ligação de um jornalista e ele pode ficar perguntando coisas simples. Quantos reatores existem no mundo? Qual foi o último reator desenvolvido por um país específico? Mas você pode perceber que as perguntas começam a tocar na questão da opinião. Você precisa, se isso acontecer, tudo bem, mas você tem que ficar atento que o clima da entrevista está mudando. Se você só está falando fatos brutos, tudo bem. Mas se você der uma opinião, lembra que vai ser representada como a opinião da sua organização. E se a entrevista for ao vivo, saiba que é isso que acontece. Outra forma que você pode oferecer perguntas, você pode oferecer informações, numa entrevista que seja escrita numa revista em particular. Então, mais uma vez, se você tá ouvindo essas perguntas, não é como se fosse uma pergunta de uma prova. Você não precisa responder cada pergunta mais completamente possível. Pensa bem no que você vai responder. Você também tem que saber que você vai receber 10 perguntas e você vai dar um parágrafo ou 2 no máximo para cada uma. E não tem garantia que eles vão ser citados completamente. Você tem que saber que só uma frase pode ser tirada da sua resposta. E se tirar só uma frase da sua resposta, eles podem te representar de uma forma errônea.
Então, diga e pense que cada frase que você fala podem ser usadas sozinhas. Então, pensa se você está satisfeito com cada uma delas. Então, tem que considerar bem como que você monta as suas respostas. E outra coisa que as pessoas perguntam muito eu posso ver que você pode perguntar para o jornalista é se você pode ver uma cópia do artigo antes de ser publicado para ver se você pode, se eu posso corrigir alguma coisa. E a verdade é que às vezes os jornalistas eles trabalham num prazo muito apertado. E se eles têm que se eles mostrarem isso para o artigo para várias pessoas, e as pessoas dão opiniões contrárias, eles não querem perder tempo tendo que harmonizar todas essas opiniões. Então, não espere muito ver uma publicação antes de ser publicada. Só estiver num acordo escrito anteriormente, que pode ser uma boa ideia. Agora, sobre entrevistas em rádio. Você é convidado para uma rádio para falar sobre um tópico. O que você pode fazer? Você pode escutar, porque várias estações de rádio têm podcasts. E você pode escutar podcasts das pessoas que vão te entrevistar. Tenta pensar qual a tendência do conteúdo, quais as estratégias de entrevista que eles têm. Você também tem que descobrir qual é o formato da entrevista. Vai ser uma entrevista direta só entre você e a pessoa que está apresentando, ou você vai receber perguntas de toda uma equipe? E descubra também quais são os tópicos que vão te perguntar. E aí você pode considerar se é uma boa ideia participar. Uma coisa que você pode pensar é que se é uma questão que eles estão organizando um evento de última hora, eles podem pedir para muitas pessoas e aí várias podem não, algumas podem não responder, outras podem responder, e aí talvez eles não queiram tomar o tempo de ficar explicando tudo tintim por tintim como que vai acontecer. Então, fique preparado para mudanças. O tempo pode diminuir, pode variar, pode ser mais curto ou mais longo. A entrevista pode acabar virando um debate. Então, se essas circunstâncias mudam, tudo bem você pensar se você quer continuar ou não. Porque o acordo que você fez foi diferente. O acordo e a sua escolha não precisa ser gravada na pedra. E aí você pode pensar se você aceita o impacto de resolver mudar de ideia e não participar mais. E aí você tem que considerar, porque pode ser talvez uma boa oportunidade para o futuro. Talvez eles não te convidem mais para fazer a entrevista. E se você aceitar fazer, fique calmo. Uma coisa que eu costumo fazer antes de falar, conversando com as pessoas que vão me entrevistar antes, é que normalmente eu escuto que o entrevistador dizendo que tudo bem se eu interromper, se eu quiser. Mas o melhor é não interromper, porque eles estão tentando fazer. Você não quer dar uma oportunidade para as pessoas disserem que você foi mal educado, que você interrompeu o entrevistador. Então, eu nunca aproveito esse convite para interromper. Outra coisa é que se você tem uma entrevista e você descobre que o entrevistador, uma base assim, one-on-one, é que se ele começar a perguntar perguntas maliciosas, talvez eles estejam sendo o advogado do diabo. Eles estão colocando perguntas difíceis para você para te dar a oportunidade de responder. Você não deve pensar que necessariamente o entrevistador tem uma opinião ruim do tópico que você está respondendo. Você tem que pensar que talvez o público tenha uma opinião ruim e essa é a sua oportunidade de mudar a opinião deles. Então, sempre se lembre de para quem você está falando. Sempre pense que você está falando com as pessoas escutando o podcast. Não é um debate que você está tentando ganhar do entrevistador. O que você quer fazer
é passar a sua mensagem e passar uma impressão e se comunicar com a audiência da mídia. Isso deve ser o foco. Entregue as mensagens quando você puder, mas tenha consciência. E se tem algumas mensagens que você sempre faz, que a sua organização sempre faz, se você está falando com o entrevistador eles têm noção, talvez, do que você vai falar. E se eles são espertos, eles podem querer desafiar essas afirmações. Outra coisa é, se você escutar um oponente dizer alguma coisa e saber que eles cometeram um erro, você pode responder se você tiver um contraponto simples. Se eles falaram uma coisa errada, que é muito técnica, o problema é que você tem que pensar de novo na sua audiência. Você não pode esperar que o seu público tenha o background necessário que o seu oponente e você tem. Então, você precisa fazer um contraponto bem simples. E saiba que, se você começar a falar do ponto, você tem que pensar que talvez o ponto não seja assim tão relevante. Você tem que pensar quais são os pontos relevantes para trazer para a entrevista. Então, agora falando de entrevistas em vídeo. Vou falar de 3 formas diferentes de entrevistas de vídeo. Uma quando você está no estúdio de TV ou quando você está em um painel. No caso de você estar num estúdio remoto e aparecer só com uma cabeça falante na tela, é um formato diferente. Ou quando você fala no Zoom. O Zoom ficou muito importante nos últimos meses e eu acho que vai continuar sendo importante no futuro. Então, acho que vale a pena falar dele. Então, primeiro, entrevistas na TV. É provável que te peçam para ir no estúdio de TV bem antes da entrevista. Só para você ir lá conhecer e para eles poderem ajustar o microfone e para você conhecer os outros panelistas. Então, é bom que você saiba que no debate em si as pessoas podem se comportar de uma forma bem diferente do que elas vão se comportar nessa primeira vez. Na primeira, elas podem ser simpáticas, elas podem fazer perguntas, mas fique esperto que elas podem estar querendo saber o que você vai dizer, para já planejar as respostas dela. Então, nessas reuniões pré-eventos, é uma forma também de coletar informações sobre como que vai ser. Então, num lugar que tem muita iluminação, é importante que você coloque um pouco de base aqui em cima da boca para não ficar brilhando. E se você é careca aqui igual a mim, engula o orgulho e coloca um pouco de base aqui também na cabeça, para não brilhar demais. Então, vale colocar um pouco de pó, um pouco de base para não brilhar muito. Se você encontrar um entrevistador ou um assistente, tente ajudar. Eles querem ter um programa legal. Eles não querem que você vá mal. A menos que seja uma entrevista de ataque, que até que costuma acontecer. Mas se você está no programa, eles querem perguntar as perguntas certas. E o que você pode fazer é perguntar quais vão ser as perguntas mais interessantes e quais as respostas que eles podem estar esperando, o que eles acham interessantes, os tópicos interessantes. Então, é bom nessas conversas avaliar um pouco o que você pode falar ou dar uma dica de uma coisa que eles podem querer ouvir. Aqui está um slide de uma entrevista em estúdio típica. Estou à direita, como vocês podem ver, aqui é no Sky News. É um debate geral sobre mudança climática. Tem alguns palestrantes falantes na esquerda. A mulher de vermelho está representando a indústria britânica em geral. A pessoa de rosa está representando um grupo de campanha pelo clima. O Sr. Lumberg
que é o âncora, sugere que colocamos ênfase demais em questões climáticas em lugar de outras questões. E aí estão as pessoas. É curioso, talvez nós não devêssemos avaliar as pessoas sobre como elas estão vestidas, mas infelizmente fazemos isso. Nesse caso, eu estou usando uma roupa, um terno. Hoje não seria o caso colocar um terno, por exemplo. Estou mais informal hoje. Não estou de camiseta, mas estou mais informal. Nesse caso, eu fui de terno e gravata e eu percebi que o âncora também estava vestido dessa forma. Então, eu não estou inapropriado. Como ele é um representante da plateia, da audiência, é interessante ir parecido com ele. Se eu percebesse que as pessoas não estão usando ternos, eu iria diferente. O interessante de gravata é que se você tiver com ela, você pode simplesmente tirar, se for o caso. Numa entrevista como essa, é importante esperar mudanças possíveis. Talvez você acabe ficando mais tempo ou menos tempo também. E lide com isso se acontecer. Lembre de com quem você está falando. Nesse formato visual, você está falando de fato com as outras pessoas, porque você está sendo visto pela plateia, pela audiência, como alguém falando com outra pessoa na sua frente. Então, é importante ter ciência dessas pessoas. De novo, você não está lá para tentar ganhar um debate com as outras pessoas ou para ganhar um ponto em cima de um ponto específico. Talvez você ache que você tem um argumento que com certeza vai ganhar. Mas se você não está falando algo que representa a indústria nuclear, você está usando o seu tempo de forma errada, você não está fazendo o seu trabalho. Outra forma de ser eficiente é pensar na sua cara enquanto você escuta. É importante manter uma cara neutra enquanto você está sendo entrevistado. Algumas pessoas, e eu conheço algumas, têm a tendência a franzir as sobrancelhas quando estão falando de assuntos difíceis, mas é bom tentar manter uma cara neutra, simpática, mas não preocupada. Quando você escuta uma pessoa e você não concorda, você não sabe se você está sendo filmado nesse momento. Então, nesse momento, você não quer fazer um gesto expansivo de braveza, porque você não sabe se você está sendo visto. Seja respeitoso. Outro erro comum é acenar com a cabeça. E aí, de repente, eles concluem o argumento dizendo é por isso que não devemos investir em energia nuclear. E com isso você dá um sinal visual de que você concorda com o argumento antinuclear. Então, eu diria, escutem com atenção. Quando você está na entrevista, de novo, fique calmo, mas não amortecido. Não fale, a energia nuclear é a maneira como nós podemos salvar o planeta, diminuindo os gases de efeito estufa. Você precisa falar isso de uma forma que, de fato, signifique algo. A energia nuclear é uma forma excelente de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Isso vai salvar o planeta. Algo mais natural, algo mais humano. Tome cuidado com a velocidade da sua fala. Eu espero que eu esteja falando numa velocidade razoável nessa apresentação. Eu sei que está sendo traduzido simultaneamente e por isso também estou indo mais devagar. Espero que os tradutores estejam satisfeitos com a velocidade. Se você estiver em um estúdio na TV e isso seja novo para você e você está animado, você vai tentar falar o mais rápido possível. Vai naturalmente fazer isso. Não faça isso. De novo, não interrompa no começo. Se o debate sair do controle e você quiser passar uma mensagem, talvez você faça uma pequena interrupção, mas não fique marcado como a pessoa que interrompe. Pratique as suas falas, faça com que as suas mensagens-chave cheguem lá na audiência, mas fale de forma como se fosse a primeira vez que você falasse. Diga se você disser várias e várias vezes,
Energia nuclear é uma fonte segura de energia. E se você falar isso muito, talvez você se entedie. E aí, a hora que você passar a mensagem, você passe esse tédio. Então, tente falar tudo como se você estivesse, de fato, falando pela primeira vez. Seja ciente da situação geral do painel. Seja ciente em que você vai ter a sua vez de falar e depois outros vão falar. Então, garanta que na sua vez você passe a mensagem. Mas não ensaie apenas 3 assuntos. E aí fale eles logo de cara. E aí tenha dificuldade de encontrar assuntos para falar mais para frente quando te pedirem um comentário. Se você der respostas prontas e alguém te fizer uma pergunta, você se pergunta, devo ou não responder? É importante você dar a impressão que você é experiente no assunto, mas tomar cuidado com o que vai falar também. Uma pequena distração aqui. Aqui é um estúdio remoto, uma entrevista no estúdio remoto. Aqui está uma pessoa sentada na frente do Golden Gate da Califórnia, São Francisco. Em geral é assim, são quartos pequenos, em geral, às vezes você pode até estar sozinho lá dentro, você tem um retorno no seu ouvido, em geral só é isso, você nem vê quem está falando com você. Você tem que se imaginar, de fato, na TV, de pé, na frente do Golden Gate. Então, se apresente visualmente, porque é possível que você apareça visualmente. Se você está lá, é importante que você chegue antes. É importante que você já esteja pensando. É possível que isso esteja online mesmo antes. Então, você já deve estar mais ou menos preparado. E naquele momento em que a câmera passar para você, você ainda nem sentou direito, está dando risada, está penteando o cabelo, isso vai aparecer. Então, é importante que você já esteja no modo entrevista, olhando para a câmera. E se alguém falar com você, é interessante até que você continue, responda e continue olhando para a câmera. Às vezes podem não estar te filmando, às vezes podem ter passado para um vídeo que ilustre o seu argumento ou que uma imagem de arquivo. Então, continue falando. E, finalmente, não se distraia. Se houver um problema técnico, o engenheiro entrar e começar a mexer nos cabos, porque o áudio está um pouco ruim, esqueça, não se distraia. Continue como se não houvessem problemas. Se houver um problema com o vídeo, com o áudio, isso é um problema do entrevistador e ele que deve comunicar isso à audiência. E, finalmente, vamos para o Zoom. Hoje em dia, todo mundo tem um estúdio de TV, porque a internet está boa, melhorou e o Zoom se tornou importante. Além disso, muitas organizações estão dependendo do Zoom. As deficiências do Zoom estão cada vez mais aceitáveis e, ainda assim, é importante que a gente passe uma boa imagem nesse veículo também. É possível que essa forma de comunicação se torne a principal, mais até do que estúdios remotos. Eu já tinha sido chamado para videoconferências dessa forma antes mesmo da pandemia. Então, é importante que você encontre um local de trabalho bom, com iluminação boa, com isolamento acústico bom. Aqui no momento onde eu estou, na minha casa, eu tenho o meu laptop equilibrado. Em alguns livros, ele está inclinado de forma que a tela está perpendicular ao teto, à parede. Na imagem da Aneta Rising, vocês podem ver que o laptop dela estava virado para cima, ou seja, era possível ver a parede atrás dela. E ela olha para baixo. Também, se você está inclinado para baixo,
você parece mais velho e mais cansado. É melhor que você olhe para cima. Na sua casa é improvável que você tenha uma iluminação de estúdio. Eu tenho aqui uma pequena fonte de luz que oferece iluminação na minha cara e em vez de iluminação vindo de cima, e aí criaria uma sombra estranha no meu rosto. Eu tentei criar um pano de fundo neutro, mas vocês podem ver que aqui à minha esquerda, no meu ombro esquerdo, tem uma coleção de whisky. Tem aqueles que me conhecem, mas tem aqueles que podem achar bom, mas tem gente que pode achar ruim, pode não achar equivocado esse fundo ter álcool. Outro fato, você quer passar a impressão de que você bebe, possivelmente bebe muito? Então, quando eu estou na mídia, eu coloco aqui atrás, no lugar do whisky, alguns livros. Vale a pena fazer pequenos investimentos para aumentar o profissionalismo da sua imagem. Erga o laptop para ele ficar na altura do seu olho. Tente olhar sempre para a câmera o máximo de tempo possível. Tente não ficar se olhando. É muito tentador, às vezes, se olhar, porque a sua imagem está na tela, mas evite isso. Pode fazer alguns investimentos maiores, uma câmera melhor, um microfone melhor. O áudio, em geral, é uma das coisas piores numa reunião por Zoom. Mas um microfone bom pode ser muito caro. Mas é ainda assim algo para se considerar. Outro fator é um painel de Zoom. A mesma coisa se aplica com relação ao que eu falei sobre entrevista por Zoom. Erga a câmera à altura dos seus olhos, olhe para a câmera. Aqui o senhor no centro da imagem tinha duas câmeras, ele tinha uma câmera do lado e ele estava vendo a apresentação em sua frente. Então, quando ele falava, ele se virava para o lado para falar. Isso pode funcionar numa entrevista, quando você vê duas pessoas e parece que elas estão falando uma com a outra. Mas, nesse caso, parece que ele estava nos ignorando. Cuidado com panos de fundo virtuais. Eles podem ser bons, mas eles também podem deixar uma parte da sua cara ou da sua mão desaparecidas na cena. Então, talvez elas cubram um pano de fundo ruim atrás de você, mas é preferível que você escolha um pano de fundo real. Também numa chamada de Zoom, seja visto como alguém que está assistindo e acompanhando o evento. É esperado de você que assista o que está acontecendo, porque a sua audiência vai assistir o que está acontecendo. Não vá tomar café, não vá falar com um colega, esse tipo de coisa. Então, para concluir, aqui são 3 pontos que eu acho que se aplicam a todos os tipos de comunicação que eu mencionei. Seja claro com relação aos seus objetivos em qualquer envolvimento com a mídia, com a imprensa. Esteja ciente de qualquer parte do que você diz, qualquer pedaço da sua resposta, seja um parágrafo ou mesmo uma frase apenas, e um vídeo de 10 minutos pode ser usado isoladamente. Então, é importante que você esteja satisfeito com cada elemento da sua comunicação. E, finalmente, quando você está numa entrevista com a imprensa, lembre-se da sua audiência, lembre-se de para quem você está falando. É isso por hoje. Muito obrigada. Thank you, Jonathan. That was very interesting. Okay. Foi muito interessante. We have 15 minutes A gente tem 15 minutos do our QA session. But we have one question here. Mas temos uma pergunta aqui. I particularly want to hear the both opinion Eu of you particularmente about quero this. escutar It's a question from a sua Mr. opinião sobre essa Leitner. pergunta. É uma pergunta. He asks, should the industry strategy É uma pergunta que foi assim. be focused on A training estratégia da engineers and indústria technical people to be better deve ser communicators, focada em engenheiros or to treinados train e pessoal técnico para communication ser melhores specialists comunicadores, to be ou é more melhor familiar treinar with the technical issues? especialistas em comunicação para conhecerem melhor questões técnicas. É uma I pergunta want do to hear Carlos your, Leitner. É uma you pergunta ótima essa daí.
Bom, eu acho que a gente devia fazer as duas coisas. Na verdade, esse que é o caso. Imagina situações em que talvez uma usina esteja sendo construída ou que tenha alguma questão, uma situação na usina que foi coberta pela mídia. E então dá muita credibilidade se tiver uma pessoa que seja um técnico de verdade, alguém que realmente esteja trabalhando na usina. E aí é bom treinar essa pessoa para ela saber se comunicar com a mídia. Eu acho que isso dá muita credibilidade. Por outro lado, sabe, quando é uma questão mais estratégica, ou questões que não estão diretamente relacionadas com o dia a dia da usina, quando você fala de desenvolvimento sustentável, mudança climática, então, com certeza aí tem um papel para uma pessoa que seja treinada como comunicador. Mas essa pessoa tem que, claro, ter uma expertise nesse assunto. Então, é importante que não basta que eles sejam só um bom comunicador, eles têm que conhecer o tópico. Por exemplo, eu não sou um comunicador treinado. O meu background é trabalhar na indústria química e na nuclear. Então, eu entrei para a comunicação. Então, acho que também é muito óbvio quando você tem um palestrante profissional que às vezes não consegue responder uma pergunta técnica. Eu acho que como nós somos uma organização técnica, a gente lida com questões técnicas, é vital que quem quer que esteja falando tenha o nível certo de conhecimento técnico e que seja um bom comunicador. Então, se eu posso começar eu posso começar com técnicos e depois, se eles tiverem interesse, eu posso treinar eles para serem comunicadores. Eu acho que eu já falei bastante no chat. Eu fiquei muito feliz de ver o Jonathan falando quase a mesma coisa que eu. Porque acho que também a comunicação está mudando. Acho que antes era mais fácil colocar as pessoas em caixinha, essa pessoa é comunicadora, essa não é. Mas no mundo que a gente está agora, todo mundo tem uma conta de uma rede social. Todo mundo está sendo cada vez mais filmado. O funcionário, por exemplo, pode cometer um erro no e-mail. E aí o erro fica lá na mensagem, fica registrado. Então, acho que uma noção básica de comunicação é muito importante para todo mundo. Tem como fugir, porque a gente não pode negar como que a realidade da comunicação está acontecendo. Então, as pessoas têm canais individuais, têm contas em mídias sociais, e isso vai ser cada vez mais importante. Então, vai ter cada vez mais opções de comunicação digital, e todo mundo vai ter voz, a gente gosta ou não. Então, é importante que exista um treinamento por toda a organização. E o segundo ponto, eu acho que como o Jonathan estava falando, vão ser técnicos e comunicadores. Algumas pessoas são boas comunicadoras e outras não. E às vezes a gente pode dividir. Um departamento vai fazer comunicações e outros não. Mas a questão é que todo mundo acaba comunicando. Então, às vezes, entre o pessoal técnico, a gente tem o dom de comunicar. Às vezes, a gente até siga alguns nas redes sociais agora. Então, é bom identificar essas pessoas e apoiar eles com os recursos e o treinamento necessário para fazer bem para a sua causa e para a sua empresa. Okay, thank you, David. Thank you, Jonathan. Obrigado, David. Obrigado, Jonathan. I want to know your opinion about how we can manage. Queria saber a sua opinião sobre como que a gente pode planejar a percepção do público quando a gente fala dos benefícios do setor nuclear. A gente não é contra outras fontes
fontes de energia, como renováveis, ou combustíveis fósseis. Essas fontes são parte da experiência. Mas às vezes as pessoas têm uma pergunta de fé no tópico nuclear. Então, como que a gente maneja isso? A gente não é contra outras fontes, mas a gente tem um espaço para a energia nuclear na matriz energética. É uma boa pergunta. Eu acho que é uma pergunta bem difícil. Porque muitas vezes você vai ser colocado numa situação que você tem que demonstrar, tenta demonstrar que a sua forma de energia é a forma certa, mas não é um jogo de soma zero. Você tenta dizer que a energia não é boa. Quando você faz isso, compara com outras formas de geração de eletricidade, naturalmente o que você faz é apontar problemas das outras gerações, das outras formas de geração de energia. Então, a gente pode falar isso até das energias renováveis, como a solar e a eólica. Pode ser que seja o caso, talvez você seja pessoalmente contra. Por exemplo, uma forma de energia que polua o meio ambiente. E talvez você pode achar que a energia nuclear é vital para uma energia renovável. Mas a questão é que a energia, a matriz energética, ela varia muito para todo mundo. Então, assim, outras pessoas podem ter uma opinião diferente. Então, assim, você tem que reconhecer essa opinião, ser persuasivo com elas. Você tem que reconhecer a posição delas e quando você trata como uma pessoa que tem uma opinião forte contra o setor nuclear, pode ser um pouco difícil ajustar o papel da energia nuclear. Se você vem com um posicionamento muito forte pró-energia nuclear e você tratora a opinião dos outros, você pode acabar perdendo pessoas que você poderia persuadir de alguma outra forma. Então, por exemplo, você pode falar que a energia nuclear não dá conta de suprir toda a energia no mundo. E outras formas também precisam ser necessárias. E aí você pode mencionar outras formas de energia que você gosta. E aí você pode defender essas outras formas também. E passar a sua mensagem de uma forma mais simpática. David? Bom, eu queria só apoiar o que o Jonathan acabou de falar. Já foi provado, acho que para nós, acho que é justo dizer para a WNA, que às vezes é difícil se encaixar junto com a comunidade de energias renováveis. A gente tem questões comuns que a gente pode concordar, mas às vezes a gente não se comunica muito uns com os outros. E o que a gente pode fazer? Bom, tem algumas questões óbvias, eu acho que tem umas coisas que estão bem ao nosso alcance para fazer. E tem perguntas mais difíceis para serem feitas também. Mas a coisa mais simples é que os gerentes e o pessoal com uma posição mais alta, que eles têm que incluir mais as energias renováveis no nosso discurso se a gente quer ser aceito por essa comunidade. E, às vezes a gente acaba falando uma coisa que ela é factual, mas às vezes ela não é tão digerível. Então, passar a informação de uma forma que seja melhor de criar uma comunidade. Tem uns valores mais profundos na comunicação em si, do qual a gente já tratou na palestra. Eu acho que a gente tem que se alinhar como indústria mais fortemente com esses valores, trazer mais esses valores à tona. E assim vai ser mais fácil cimentar as relações com as outras comunidades.
Hoje, com a mudança climática, as pessoas ligam para a energia renovável porque elas ligam para o mudança climática. Então, é possível identificar as variáveis que a gente compartilha. Então, a gente pode falar de projetos de conservação em volta de indústrias, de usinas nucleares. E aí, assim, talvez a gente pode descobrir que a gente tem um território comum. Mas é bom quando a gente estiver falando de renováveis, a gente encontrar os valores comuns para a gente poder construir alianças que vão durar até o futuro. Sorry, I can't hear you, Marco. Sorry. Não estou escutando, Marco. Ai, perdão. Obrigado, David. Nosso tempo está acabando, mas a gente tem mais uma pergunta, que é muito interessante. Which country or organization would be a benchmark on public communication? Qual empresa seria um benchmark para comunicar sobre repositório de resíduos? Eu acho que a gente tem que olhar para as iniciativas líderes que foram feitas na Suécia e na Finlândia. Uma das coisas mais importantes que eles fizeram foi ter uma conversa com duas mãos, sempre uma conversa de duas mãos sobre repositórios de resíduos com as comunidades locais que estariam recebendo esses repositórios. Tem que ser uma coisa concordada, consensual. Eles tentaram descobrir quais foram as verdadeiras preocupações dessas comunidades e como que essas comunidades pensavam que iriam se beneficiar de receber esse depósito. A Suécia e a Finlândia fizeram um trabalho pioneiro em engajamento com stakeholders e ao comunicado com a imprensa. Elas são as pioneiras no mundo. Trabalho excelente. Bom, é difícil discordar disso. Eu concordo com o Jonathan completamente. É claro que tem muito mais para ser feito, onde os países seguiram a estrada de às vezes tentaram se defender de muita posição, mas o importante é que elas tenham seguido o caminho da consulta, do engajamento e do diálogo com as comunidades, e isso gera resultados bem melhores. Em projetos que vão acontecer no futuro, é com certeza um modelo a ser seguido. Agora, talvez é uma coisa comprida para falar nesse momento, mas eu acho que a questão da reciclagem também é muito importante. É verdade dizer que no mundo inteiro a gente está vivenciando cada vez mais uma ênfase na economia circular. Então, seria bom tocar um pouco nessa discussão quando a gente fala do nosso resíduo nuclear. Vou deixar por aqui. Okay, thank you. Ok, obrigado. I'm afraid we have run out of time. Temos que acabou o nosso tempo. Então, antes de concluir, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao David, ao Jonathan, e agradecer a toda a nossa audiência. Acho que foi uma experiência muito interessante e os conteúdos compartilhados com a gente vão ser muito úteis para a nossa audiência e para nós também no futuro. Então, por essa discussão é tudo. Desejo um bom dia a todo mundo e obrigado. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.